para estarmos finalizando, eu vou falar um pouco sobre os direitos humanos e os motivos pelos quais eles chegaram de forma muito negativa na América Latina. Mas para isso, nós precisamos estar fazendo uma pequena recapitulação histórica dos mesmos. A sua trajetória inicia-se com a Declaração do Homem e do Cidadão depois do processo revolucionário francês. Esta declaração, que foi muito excludente pelo fato de abranger simplesmente aquela parcela do homem europeu, aquela pequena parcela excluindo todo o restante. E isso fez com que, aliás, levasse até ao surgimento de diversas manifestações de cunho feminista, exatamente porque as mulheres também fizeram parte do processo revolucionário francês. E elas também desejavam ter os direitos, porque aquela conquista também elas fizeram parte dela. Em 1948, em um contexto já de pós-guerra, foi realizada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde foi estabelecido inúmeros documentos no intuito de estabelecer o dever ao Estado de criação de mecanismos para o combate de qualquer forma de violação da dignidade humana. Contudo, a existência de tais documentos não assegurou que esses valores morais fossem assegurados, mesmo muitos países terem assinado o tratado. E assim não significou o fim da violação destes. E por meio de um contexto de Guerra Fria e a bipolaridade ideológica da mesma, causou diversos impactos significativos nos países latino-americanos, fortalecimento do anticomunismo, o combate a grupos guerrilheiros após a Revolução Cubana que vimos anteriormente, foram implantados diversos movimentos, diversos regimes totalitários na América Latina. Entre eles está o Brasil, a Argentina, Chile. E assim, em 1975, foi implementada a Operação Condor, onde que foram praticadas as mais diversas formas de violência, assassinato, práticas totalmente ilegais, como sequestro de opositores ao regime que estava imperando na época. Os anos de 1960 e 1970 foram marcados por uma crescente repreensão dos regimes militares que persistiam, fazendo com que a sociedade brasileira, mesmo após o regime ter caído, ainda mantendo uma estrutura de uma democracia fragmentada, onde que as punições daqueles que participaram das ações não foram devidamente punidos. E é importante ressaltar que, além de medidas políticas para os direitos humanos, é necessário que haja uma conscientização da população sobre estes, pois não tem como acabar com a tortura, com a violência, sem que a população esteja ciente que esses atos são ilegais. E o que vemos é algo totalmente o contrário, onde que a população acredita que quem sofre essas formas de punição é porque mereceu. Os direitos humanos chegaram em um contexto da América Latina onde que eles contestam os poderes da elite, fazendo com que
se passasse uma ideia de que eles, exatamente por baterem de frente com esses ideais da elite que comanda, fez com que fossem tratados como algo irregular. O que vemos no Brasil é uma crescente forma de desrespeito com a humanidade, onde que o Brasil se encontra entre os países com maior índice de assassinato por meio de mãos policiais, como também ver como que a população, mesmo ela estando lá, em frente àquilo, sabendo que a qualquer momento pode ser vítima, sabendo inconscientemente também, ela continua apoiando. É como se a população tivesse apoiando o lobo, como se fosse a ovelha apoiando o lobo mau. E o que vemos é uma necessidade do Estado criar mecanismos para que a população entenda qual é a real função dos direitos humanos e não essa ideia estereotipada que existe sobre eles. A América Latina tem um grande histórico de grande repressão, tanto colonial, ditatorial, como foi citado. São medidas em que uma estrutura de opressão sobre as tais minorias é a mesma estrutura de opressão do patriarcado, a mesma estrutura de opressão causada pela homofobia. E são essas estruturas que acabam causando a exclusão fazendo com que grande parte da população se torne vulnerável apenas para manter os privilégios de uma elite que está lá apenas para a manutenção de seu próprio poder. E assim chegamos a mais um final de um vídeo. E esse foi o último e espero que tenha gostado.